Diógenes desenvolveu a epilepsia aos 6 meses de idade. Então, assim, era praticamente um bebê. Foi difícil, né? Após um surto de sarampo, ele foi internado. E no período que ele estava internado, ele teve a primeira convulsão, pelo menos observada pelo médico, e ele relatou que essa convulsão não tinha febre. E chegou à conclusão também que a epilepsia dele era traumática. Desde de 1 ano ele me falou que essa epilepsia era traumática. Então, como tem vários tipos de epilepsia, então de hoje, para qualquer mãe é difícil, cada vez que tem a crise, é como se você estivesse perdendo o filho, não só para a mãe, mas os irmãos, para quem está em volta. Não é só ele que tem a crise, nós temos a crise junto, sofremos junto. E essa crise dava fraca, né, na idade dele criança, ele só adormecia, demorava um tempo, voltava. Após 12 anos que ela começou a voltar, assim. Veja, a epilepsia, ela é uma doença grave, neurológica. A cada 100 pessoas no Brasil, 1 ou 2, dependendo da região, das condições socioeconômicas, podem ter epilepsia. Dessas 100 pessoas, 30 pessoas vão cursar com uma epilepsia de difícil controle. Mesmo tomando remédio, elas terão crises epiléticas. Então, essas pessoas precisariam do quê? Pensando nesses 30%. Sem considerar aquelas pessoas que não foram diagnosticadas, que não conseguiram chegar nos serviços médicos, cujas crises ainda não foram nem direito identificadas, porque há crises bizarras, há crises diferentes. Imaginem, o cérebro é a casa das máquinas. Dependendo do lugar acometido, né, pelo curto-circuito, a crise vai ter um formato. Se é uma área motora, se é uma área da mão, a mão começa a avisar que está tendo aqui um curto-circuito, né? Se é uma área da emoção, a pessoa pode sentir um medo. Então, as pessoas, no máximo, conhecem a convulsão, que é uma crise mais clássica. Mas e essas todas outras, num país onde as pessoas mal são alfabetizadas em determinadas regiões? Então, lembrando que tem muitas pessoas com epilepsia que não têm nem diagnóstico. Porém, pensando nesses 30% de pessoas com epilepsia que, apesar de estarem se tratando, tomando medicação, não melhoraram das crises, essas pessoas têm uma condição especial. Elas têm uma questão da funcionalidade. Se elas tiverem uma crise uma vez por mês, essa crise é abrupta. Essa crise ela é imprevisível. Ela requer determinados cuidados, determinado amparo. Quanto tempo essa pessoa leva para se recobrar da crise? Então, veja, considerando todos esses itens numa singularidade, essa pessoa vai precisar de alguns subsídios para que ela possa ser incluída na escola, no ensino, no trabalho, economicamente, na vida, porque ela tem condição de produzir. Epilepsia não é deficiência mental. Epilepsia não é um problema de saúde mental. Ela pode ter, sim, algumas comorbidades, mas a epilepsia per se são crises recorrentes, quando de difícil controle. Portanto, essas pessoas precisam de algumas condições especiais para poder concorrer no mercado de trabalho e para poder serem incluídas, considerando que a barreira de atitude que está no ambiente é o pior problema, o mais nocivo, que traz a exclusão definitiva para as pessoas com epilepsia. Então, no tocante à barreira de atitude, que é encontrada em todas as instituições, que é encontrada pelas pessoas que não conhecem epilepsia e também por aquelas que conhecem e não gostam, e não aceitam, não se sentem bem diante de uma pessoa com epilepsia, porque não sabem lidar com essa diferença, essa barreira ainda no Brasil não foi tratada. As pessoas olham para a gente muito estranhamente, principalmente quando acordamos numa convulsão. Os olhares são hostis, preconceituosos.
A pessoa sabe que, por exemplo, o HIV, ela sabe que evitar a doença é ter o contato. Já conosco, epiléticos, eles evitam o convívio. Então, é uma estigma e uma sensação de extrema rejeição. Por exemplo, o HIV, que é uma doença que mobiliza preconceito, uma doença terrível, mas as campanhas têm que ser continuadas. Esses dias eu estava ouvindo que porque as pessoas não estão ouvindo muito mais, elas estão se contaminando novamente. A epilepsia nunca teve prioridade no nosso país. Ela foi colocada atualmente pela Organização Mundial de Saúde em 2015, no final de 2015, como prioridade nos países em subdesenvolvimento. Foi passada na frente, então nós temos tudo a galgar. Mas nós da associação, quando batemos na porta das autoridades, nós sempre ouvimos essa palavra. Existe uma fila de prioridades. Epilepsia não é prioridade. Epilepsia não está inserida como uma doença incapacitante. E as pessoas continuam nesses lugares invisíveis, esses lugares fantasmas, e aprendendo a se ocultar, a se esconder. Porque na medida que eu tenho crise, não é culpa minha, né? E quando eu acordo, eu olho para as pessoas e vejo no olhar delas repúdio, hostilidade. O que elas estão me ensinando a meu respeito? Aonde é que eu devo me colocar para não passar de novo por essa situação incômoda, desajeitada, hostil, que obviamente não vai me ajudar, nem na epilepsia e nem enquanto ser humano. Na pré-adolescência, as crises voltaram tendo dias que tinham 3 crises em um só dia. Né? E eu achava que essa doença era temporária, né? Achava que de uma hora para outra ela iria embora. Não tinha, assim, grande conhecimento sobre a doença, sobre os danos também da doença. Só que o Diógenes teve assim, ele tinha a crise, mas ele nunca teve, assim, aquela crise que normalmente o epilético tem, né? Que fica se tremendo, se jogando, babando, ele simplesmente ficava olhando, parado, na posição que ele estava, ou esticava o braço, ficava duro, né? E olhando com os olhos parados, olhando para algum lugar que você não sabia para onde. E você tocava, chamava, e levava algum tempo para ir voltando aos poucos. Quer dizer, que era uma crise de 3 minutos. Aliás, que os médicos chamam, em geral, que essas crises levam 3 a 4 minutos. Aí ele voltava, aí ele estava bem, né? Ele sempre era uma criança independente da crise, e ele tinha a sua independência também. Ele não se encostava porque tinha epilepsia. Ou também não reclamava para nós, né? Não comentava. Então, eu nunca soube diretamente o que ele sentia por possuir essa doença, né? Que ninguém chama, que falam, né, que não é doença, né? Então vejam, uma professora quando tem uma criança tendo uma crise na escola, na maioria das vezes ela não sabe o que fazer. Os diretores em São Paulo não sabem o que é epilepsia. Então, uma classe, uma sala de aula é o melhor ou o pior lugar de aprendizado. Se uma criança percebe uma atitude bem postada de um professor diante de uma crise epilética, ele já vai aprender ali. Nenhuma criança nasce com preconceito, ela vai aprendendo no olhar dos adultos. O preconceito é velado, é silencioso, é sutil e as crianças têm muitos olhos para isso. Então, se um professor aproveita esse momento para pegar essa pessoa, colocar a pessoa de lado, né? Deixar a cabecinha da criança de lado para que a saliva possa escorrer, porque por que as pessoas com epilepsia, geralmente tendo uma convulsão, elas babam, né? Elas soltam essa saliva mais grossa, né? Pode ser porque o lugar do cérebro que esteja acometido também favoreça que a pessoa ensalive mais. Porém, quando a pessoa não engole e tem uma respiração mais ofegante, certamente que a saliva fica mais espessa e certamente que vem um volume maior. Então, ela não consegue engolir. Essa saliva, se vai para o pulmão, ela pode matar. Então, cuidado para que essa pessoa não esteja se machucando, não esteja batendo a cabeça, não esteja com uma roupa apertada.
e nada mais. Acalmar as outras crianças e aproveitar e falar: isto é uma crise epilética, a epilepsia é um problema do cérebro, cachorrinho tem epilepsia, gatinho tem epilepsia, passarinho tem epilepsia, basta ter cérebro que pode ter epilepsia. Por isso a gente não deve cair, bater a cabecinha, por isso a gente deve evitar bebida alcoólica, por isso a gente deve evitar correr muito de carro, porque o cérebro é uma coisa delicada. Então é um momento muito oportuno para que as pessoas pudessem entender, e as crianças nunca mais esqueceriam. Então veja que as escolas seriam o primeiro ambiente onde essas campanhas precisam acontecer. E ela, aos 16 anos, que ela começou assim, a piorar aos 13, aos 16 ele fez uma ressonância no Instituto do Coração, e um dos neurologistas falou que ele tinha, que a epilepsia dele poderia ser resolvida com uma cirurgia. E nós esperamos por essa cirurgia pelo SUS, dos 16 até os 33 anos. Né? Precisou que ele tivesse uma crise perto do Hospital São Paulo, e passou pela emergência, e eles resolveram fazer essa cirurgia abençoada, que eu acho, né? Em relação ao Estado, aos políticos, eles pouco se interessam com algum epilético. Eu acho que ele vira até a cabeça, né? Porque é uma doença preconceituosa, né? Porque as pessoas têm preconceito, muito preconceito com a epilepsia. E você fala, até mesmo a gente comentando em algum lugar, a gente sente que quem está do teu lado tem uma repulsa, assim, pelo fato de você lidar ou ter alguém na família que tem epilepsia. Acredito para eles foram um sucesso, e tanto despencar 22 comprimidos por dia, 8 de manhã, 8 à tarde, 6 à noite. Despencar para 6 comprimidos por dia. E depois do pós-operatório, as convulsões que se deram, bem por maior parte, foram mais emocionais, psicológicas do que propriamente neurológica, né? Porque onde estava a deficiência do lobo temporal direito, eles acharam e operaram, né? Mas eu ainda estou sujeito às corriqueiras da vida, né? Que mexem no emocional, e isso você vai guardando, né? E as pessoas, o externo por si, ele não sabe se acendeu o pavio do barril, se dentro do barril tem petróleo ou tem pólvora. Então ele não sabe se vai o fogo pegar em combustão ou se vai explodir. Então aí nós que estamos sujeitos, como qualquer um está sujeito a qualquer carga emocional desse tipo, vamos segurando uma hora. Em primeiro lugar, campanhas que tem que iniciar nas escolas, né? Nos serviços de saúde, campanhas continuadas de grande porte que possam sensibilizar as pessoas, que possam dar orientação minimamente sobre o que é a epilepsia, o que são as descargas, o que é o cérebro, bem como mostrar um pouquinho esse lugar da pessoa que tem epilepsia, porque as famílias também não sabem lidar. As famílias que têm pessoas com epilepsia também são excluídas, também ficam perdidas. Então, o que elas têm para oferecer para o seu membro que tem epilepsia? Então, a sociedade precisa subsidiar as famílias. E na medida que você tem uma rede de vizinhos, uma rede de igreja, essa rede ajuda a criar os filhos, ajuda a inserir os jovens num mundo tão violento, num mundo com tão poucos recursos. Então, nós precisamos sensibilizar as redes, as instituições, as pessoas chaves no serviço de saúde, para que essas pessoas disseminem qual é o comportamento diante de uma crise epilética, como é que a gente faz para acudir uma pessoa que as noções básicas as pessoas não têm. Nós não somos incapazes. Então, nós queremos mostrar que nós temos o nosso direito e a nossa condição de ser contribuinte da sociedade.